Seu herói favorito está completando 85 anos e, ao invés de receber grandes honrarias, homenagens e grandes publicações, ele está sendo deixado de lado, ou pelo menos tendo pouquíssimo reconhecimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Fica aí nesse vídeo, tá bom? Olá, mundo, e a todos que vivem nele. Meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá, Mundo Geek. É isso mesmo. Hoje não é um vídeo de resenha, né? Hoje é um vídeo mais reflexivo, né? Eu quis conversar aqui com vocês. Eu não tenho muito esse costume aqui no canal, né? Mas eu não poderia deixar batido. Sério, isso mexe muito comigo e é uma daquelas coisas que eu preciso me posicionar. E eu preciso dar o meu parecer, a minha opinião. Afinal de contas, eu sou muito fã da personagem, então eu preciso trazer realmente a minha opinião a respeito. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, né, onde a gente conversa, né, bate um papo, deixa aqui já o seu like, né, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação, tá bom? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a Mulher Maravilha. É isso mesmo, né? Eu estava aguardando ansiosamente, né, porque Mulher Maravilha esse ano completa 85 anos. Aqui no canal nós vamos ter, tá? Já deixo de antemão avisado a vocês. Vamos ter uma programação muito recheada esse ano, em outubro, né, para justamente trazer essa comemoração da princesa amazona, né, ela merece, é a primeira super-heroína, a maior de todos os tempos, né, você gostando ou não, querendo ou não, ela é a maior, então merece todas as honrarias, principalmente porque é a minha personagem favorita, né, então teremos aqui uma programação super especial. E assim, eu acompanho, né, os lançamentos, né, acompanho as lives, às vezes eu vejo pelos canais dos amigos, parceiros, né, o canal do Carlos, né, colecionador por hobby, que ele é excelente fazendo isso, né, todo mês ele traz as novidades com muito frescor, então acompanho no HQzaço, acompanho também no nosso amigo, né, em estado de banca, né, Alexandre aí, que também faz um trabalho excelente. Então eu tô sempre acompanhando o canal dos amigos, né, pra ver as novidades, quando eu não vejo as lives da Panini ou algo do tipo. E me deparei com isso, né, no vídeo do Carlos, né, recentemente, o Carlos postou o vídeo, fui lá dar uma conferida, que nós já tínhamos tido a primeira parte, né, a Panini lançou a primeira parte dos lançamentos de outubro, e fiquei decepcionada porque não tinha nada de relevante para a Mulher Maravilha. E fiquei esperando ansiosamente o segundo, né, a segunda parte, né, com os lançamentos, e já estava esperando assim, poxa, é o aniversário da personagem, né, a maior da DC, né, a super-heroína, então vai ter algo bem incrível, né, assim como em setembro a gente viu várias publicações de diversos formatos aí pro Batman, né, que tem o Batman Day todos os anos, então eu esperei que agora em outubro tivesse também. Talvez não na mesma quantidade, porque nós sabemos, né, Batman é Batman, né, adoro Batman, adoro Superman, e eu sei, né, que a tiragem com certeza é muito maior, mas que tivesse, assim, uma variedade bacana das publicações da personagem, e me deparei com algo que não foi assim, e super fiquei decepcionada, muito decepcionada, porque é uma personagem relevante, nós não estamos falando de uma personagem que é do lado B, C da DC, ou até mesmo da Marvel, se fosse o caso, né? Não é uma personagem qualquer, é a personagem que deu o parâmetro, né? O patamar, o limiar, né? A raiz de tudo, né? Ela é a base para todas as outras heroínas que vieram depois dela. Então, não é qualquer super heroína, né? Não é qualquer personagem. E eu vi isso com o Batman e com o Superman, né, nos 80 anos, nos 85 anos, ambos tiveram várias comemorações, né, tiveram várias homenagens, vários quadrinhos, né, e agora com essa personagem que é tão relevante quanto, não está tendo o mesmo burburinho. Aí talvez alguém me diga assim, Stephanie, mas lá na CCXP anunciaram alguns quadrinhos da Mulher Maravilha no passado. Sim, gente, anunciaram. Eu não tô dizendo que a Panini não anunciou nada. Ela anunciou Mulher Maravilha Verdade, né, que eu tenho aqui, inclusive,
a edição da Abril. Talvez eu traga aqui em formato de resenha para mostrar para vocês, né? Falou que iam trazer outros dois quadrinhos, né, da Mulher Maravilha, que seria o DC de Ouro, né, da Mulher Maravilha, que seria o início ali, né, as primeiras histórias, e também trariam na saga da Mulher Maravilha as edições, né, da fase do Mike Deodato, né, pra gente. Então foram esses três lançamentos, né. Só que na verdade a gente esperava mais, né, e eu particularmente achei que na CCXP eles iriam dizer os lançamentos principais, né, que seriam esses, mas ao longo do ano teriam outras coisas, né, e principalmente em outubro iria ter algo a mais. Mas não foi isso que aconteceu, e eu acho uma falta de respeito com a personagem, que aí já ultrapassa qualquer coisa, né, o símbolo dela, o que ela significa para tanta gente, ultrapassa essa barreira dos quadrinhos, né, vai além dos quadrinhos, porque muitas mulheres identificam a marca, né, da Mulher Maravilha, identificam o simbolismo dela, se identificam também, então vai muito além, e aí, como eu falei, eu tô defendendo algo que eu não precisaria defender, sabe, eu tenho isso na minha cabeça, não precisamos defender porque o Superman é o maior de todos os tempos, e é o primeiro, e a importância dele, a gente não precisa fazer isso com Batman, e por que eu tenho que fazer isso com a Mulher Maravilha? Sabe, isso não entra na minha cabeça, porque eu tenho que ficar justificando o que não precisa ser justificado, o que deveria estar implícito, assim como tem com Batman e com o Superman, sabe? Esse tipo de discurso que a gente não deveria estar tendo ainda, né? Um discurso cansativo em 2026, sabe? Então eu tenho muito isso na minha mente. E me decepcionei, eu tava esperando mais e não vamos ter mais. E detalhe, não foi anunciado que realmente vai ter essas duas edições, né? Até onde eu vi, pelo menos, me corrijam se eu estiver errada, tá? Coloquem aí nos comentários. Stephanie, teve uma imperfeição aí no que você falou, né? Teve um equívoco, porque eu sou humana, né, gente? Eu estou só no meu momento revoltada, e talvez eu não tenha visto, mas eu não vi, eles anunciaram isso na CCXP do ano passado, mas até o momento eu não vi nada relacionado que vai ter realmente a DC de Ouro da Mulher Maravilha, e também anunciado a saga da Mulher Maravilha, no caso uma terceira temporada com a fase do Mike Deodato, né? Não foi anunciado nada, então se eu tiver errado aqui, me corrija nos comentários, tá bom? Mas, assim, é muito complicado. Pra mim é complicado. E, assim, a saga... Vamos falar da saga? Já é uma coisa, assim, que é muito sem noção. A DC de Ouro eu acho super pertinente. Afinal de contas, estamos contando o início da personagem, assim como fizeram com o Superman, com o Batman, né? A Trindade precisa ter esse cuidado, né? Eu acho importante. Mas a saga, eu achei uma falta de respeito gigantesca com a personagem também, porque com o Superman a gente tá seguindo, né, Superman, todas as edições, vamos entrar numa terceira temporada, né, com a morte do Superman, a gente pegou desde o início da fase do Byrne, né, com tudo o que aconteceu na Crise nas Infinitas Terras, a gente consegue pegar tudo do Byrne em diante em ordem cronológica, Mesma coisa com Batman. Batman não sei nem mais em que temporada tá a saga de tão longeva, né, que é. E agora quando chega Mulher Maravilha, é essa palhaçada, porque é uma palhaçada que não é organizada. Aí a pessoa fica numa situação de que você não acompanha a saga em forma cronológica, você está acompanhando um autor, e eu acho isso errôneo. Se fizeram com o Batman e com o Superman, desde o início ali da crise em diante, tudo que veio de cada personagem era para acontecer a mesma coisa aqui. Pérez, o que foi que aconteceu com a fase do Pérez? A Panini publicou Lendas do Universo DC, e aí depois, agora, mais recentemente, trouxe os ônibus, que eu já vou falar disso também. Eu vou chegar lá. Mas assim, publicou o ônibus,
né? E eu acho que merece, porque o respeito e o legado que o Jorge Pérez trouxe, não falo isso só porque é um dos meus artistas, se não o meu artista favorito dos quadrinhos de todos os tempos, não falo só por causa disso, mas pela relevância que ele deu à personagem, por toda a reformulação que ele trouxe, que até hoje nós bebemos dessa água, né? Os roteiristas bebem dessa água. Então, assim, eu acho super pertinente, em homenagem ao legado do Pérez, ter esse ônibus. Afinal de contas, também é a melhor fase, né, de todos os tempos até o momento, minha opinião, e eu acho que é um clássico da Mulher Maravilha, é essa fase do Pérez. Então merece esse cuidado, esse zelo. Mas vamos lá, passando essa fase do Pérez, gente, depois é um caos. Porque assim, não seguiu a risca, não seguiu em ordem cronológica. Quando foi fazer agora a saga, a primeira temporada já foi com John Byrne. Aí eu não tenho nada contra, porque eu fiz eu fiz a saga inteira, né? Inclusive eu fiz aqui vídeos pro canal, vou deixar até por aqui nos cards, para caso você não tenha visto, tem uma playlist somente com a saga da Mulher Maravilha, toda a primeira temporada. Fiz vídeo de edição por edição, tá? Então vão lá conferir, para você ter uma noção de como foi, né? Muito interessante, gostei bastante. E não estou criticando isso. A minha questão é que, por que não fizeram logo em ordem cronológica? Aí vejam o que aconteceu. Fizeram essa primeira temporada com o John Byrne. Ok, finalizou a temporada, que eu acho ótimo, inclusive, porque as temporadas são curtas, né? Da Mulher Maravilha são poucas edições, então dá pra você acompanhar tranquilamente, né? É um custo-benefício muito bom. E aí, chegou a segunda temporada. Na segunda temporada, temos um salto temporal gigantesco, porque a gente tem a primeira fase, né? Porque a primeira fase de Greg Rucka, né? À frente da Mulher Maravilha. Nós temos duas fases, né? Temos essa primeira e mais adiante, já perto do Renascimento, nós temos outra, né? Então, assim, pulou muita coisa. Pulou muita coisa. Em vez de fazer, se era a primeira temporada, fazia logo a do Mike Deodato. Porque a gente estaria pegando já na linha certa cronológica. Mike Deodato, depois vinha John Byrne, depois vinha outra temporada interessante, não precisava. Olha, eu gostaria muito que rolasse de ter todas as edições da Mulher Maravilha, seria um sonho realizado, né? Ter todas as fases em português, na saga, ia ser perfeito, uma verdadeira enciclopédia da Princesa Amazona. Mas, às vezes, pensando editorialmente e pensando assim, como uma pessoa que trabalhasse, né, nesse ramo editorial, eles precisam lucrar, né, minha gente? Precisam lucrar. E Mulher Maravilha, muitas das vezes, não tem esse apelo quanto um Superman da vida, ou um Batman, né, que tem várias edições, mas algumas fases merecem respeito. Então, assim, deveria ter ido em ordem cronológica, mesmo que não fosse publicar tudo, mas que fosse em ordem. E aí também pulamos uma fase muito importante, porque como eles tiveram, do Byrne pularam pro Greg Rucka, que agora vai para Mike Deodato. Dizem, né, porque não se confirmou mais nada depois da CCXP. Então, assim, deu retrocedeu para ir para a fase do Mike Deodato. Eu não entendi isso nunca. E aí pulamos uma fase muito interessante que eu gostaria muito de ver aqui em português completa, que é a fase do Phil Jimenez, porque para mim Phil Jimenez, ele bebe muito da fonte do Jorge Pérez, ele se inspira muito, ele sempre fala que ele é mega fã do trabalho do Pérez e que ele se inspira muito, e realmente a gente vê isso nos seus trabalhos, e é perfeito. E eu já li algumas coisas e gostei muito, eu queria muito ter essa fase na íntegra aqui no Brasil. Mas não temos, né? Não temos. E fica isso pra mim. Então, poxa, qual foi o cuidado, né? Cadê a curadoria com relação a toda essa fase, todas essa cronologia da Mulher Maravilha? Cadê? Cadê essa organização? Panini não foi organizada nisso, né? Eu gosto muito de fazer resenha, eu gosto muito de trazer aqui pra vocês sobre os quadrinhos que eu gostei, né, as recomendações que eu faço, porque realmente eu recomendo, a maioria dos vídeos, se não todos os vídeos de resenha, são de materiais que eu realmente gostei genuinamente.
Não foi porque eu tenho alguma parceria, ou isso, aquilo, outro, não. É realmente a minha opinião, né? E se eu não gostar, eu também vou dizer, não gostei. Mas assim, deveria ter tido mais cuidado. E não teve esse cuidado, sabe? Ah, Stephanie, mas você tá reclamando de boca cheia. Gente, eu tenho consciência de que hoje é o melhor momento de você ser fã da Mulher Maravilha. Por quê? Porque você tem várias edições, você tem muitas coisas, né, sendo publicadas da personagem, né, todos os meses. A gente tem aqui a mensal, né, essa aqui é a última mensal que eu comprei, número 8, eu sei que já deve estar na 10, se eu não me engano, tô meio atrasada. Mas essa aqui, ó, né, Tom King com Daniel Samper, oscila muito, né, na qualidade, mas estamos aqui, né. Odeio isso aqui também, gente. Superman não tem esse negócio de mix. Batman também não tem. E quando tem, é o quê? É o Action Comics, é o Detective Comics, que tem tudo a ver. Que molesta. Flash tem a ver com Mulher Maravilha. Isso me irrita tanto todas as vezes que eu vou comprar uma mensal, toda vez que eu leio esse nome. Gente, nada contra o personagem do Flash. Acho pertinentíssimo na mitologia da DC, mas não tem nada a ver com a personagem. O que danado tá fazendo aqui, sabe? Aí você compra pra ler uma história às vezes, né? Porque são duas histórias, uma dela e uma do Flash. Aí você compra, paga, né, o valor cheio por uma história. Ah, não, isso aqui pra mim é uma coisa que não deveria existir. Não tem um problema de ser capa cartão, né? Capa canoa, né? Não tenho problema com isso. Minha questão é esse mix muito sem noção. Uma coisa que acontecia antes, que tinha um mix com as outras personagens, né? Que tinha mix com a Yara Flor, que tinha mix com a Núbia, né? Que eram histórias que aconteciam. Então, são todos do núcleo da Mulher Maravilha. Aí, tudo bem. Mas um negócio que não tem nada a ver? Ai, gente, faça-me o favor, né? Isso aqui me deixa irritadíssima. Mas temos, né? Temos a mensal. Temos também algo que tá fazendo mega sucesso, né? Furando bolhas, que é Absolute, né? Universo Absolute. E a gente tem aqui, né? A saga da Absolute Mulher Maravilha. Né? Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é bacana demais. Nós temos isso aqui. Aí tudo bem também. Muito bom, inclusive, de todas as edições que eu li, né? Não é puxando sardinha, mas realmente essa daqui pra mim é a melhor. O melhor material. E a gente tem isso aqui. Fantástico, inclusive, né? Temos todos os meses, assim, bimestralmente, né? E temos, obviamente, como eu falei antes, a saga. Não peguei ainda o volume 6, né, minha gente? Vou fazer resenha pra vocês também, né? Meu parecer da fase por completo, né? Falta apenas o volume 6, que eu não comprei ainda. Mas temos aqui a saga. E eu sei que esse é o melhor momento de colecionar Mulher Maravilha, porque realmente tem pra todos os gostos, tem pra todos os bolsos, né? Então, eu sei disso. Só que assim, é questão de você ter um bom senso, que isso aqui são as coisas que você já vinha publicando e você já tinha noção de que tinha que ter esses materiais, né? Você já tinha noção, né? O editor sabia que isso aqui deveria existir e que tá fazendo um burburinho. Porque se existem ainda, se não cancelaram, se não aconteceu nada, é porque está sendo uma publicação relevante, né? Então, assim, eu esperava mais e eu queria que a Panini se posicionasse melhor com relação a isso. Porque, como eu falei no início do vídeo, não é de qualquer personagem que estamos falando. Estamos falando da Mulher Maravilha. Estamos falando de 85 anos de história. Não é qualquer personagem que tem essa quantidade de anos, né? Então, assim, deveria ter esse cuidado. Mas não está tendo. Então, o que é que está acontecendo, né? E aqui eu gostaria de deixar também, né? Pra gente falar um pouquinho. Vou deixar aqui minhas recomendações para Panini, o que eu gostaria de ver sendo republicado, porque também era uma opção que a Panini tinha. Bom, nós não vamos lançar nada novo, assim, muito grande, vamos cumprir o que prometemos, que eles prometeram 3 edições, nada mais que isso, né? Que é dessa história da Abril, né, do Alex Ross, da Mulher Maravilha, a DC de Ouro, e também a
a outra publicação, né? Que era da saga da Mulher Maravilha, seria uma outra temporada do Mike Deodato. Vamos cumprir com isso. E o que nós vamos dar para o público? Vamos fazer republicações. Vamos trazer materiais que o público pede muito, que nós sabemos que vendeu muito e que vai vender novamente. Era usar essa lógica, pelo menos ao meu ponto de vista. Não sei o que você pensa, deixa aqui embaixo nos comentários. Me diz aí, Stephanie, eu concordo com você, Stephanie, eu não concordo. Deixa aqui embaixo, vamos conversar sobre isso, eu acho importante, pertinente. Mas eu trouxe aqui para vocês 4 edições que estão esgotadas e que eu acho que são quadrinhos muito relevantes para a gente poder conhecer um pouquinho da personagem, conhecer um pouco da sua mitologia, e não só conhecer, mas assim, são histórias que são mega relevantes e que são muito interessantes e que atingem um público que não é somente o público fiel, assim, fã da personagem, sabe? Ele expande bastante os horizontes. Então vamos lá, vou comentar aqui com vocês essas 4 publicações. Vamos lá, a primeira indicação que ela é bem óbvia, né? Eu acho que para muita gente vai ser muito óbvia, mas que seria uma reimpressão e ao mesmo tempo uma edição especial, uma edição nova. Vou explicar por quê. Aqui, né, Jorge Pérez, por que eu trouxe essa? Porque está esgotado, se não me falha a memória, o primeiro ônibus, né? Eu tenho o segundo aqui, né, que ainda está à venda, mas esse primeiro já esgotou, então deveria ter uma republicação desta edição, né, do primeiro ônibus, né, trazendo as primeiras histórias da fase do Pérez. E também, né, eu falei que deveria ser extra também, porque deveria trazer o terceiro e último ônibus, né? Só falta esse para fechar a fase completa aí do Pérez, né? Que creio eu que tem muitas coisas que estão inéditas aqui no Brasil. Então, fechando essa fase ia ser assim um marco histórico, né? Para os quadrinhos, porque os quadrinhos brasileiros, porque íamos ter uma fase assim tão icônica em português por completo. Então, deveria ter essa republicação assim o quanto antes, com certeza. Seguindo aqui, essa daqui também é algo bem simples, bem básico, bem óbvio também, que todos os personagens têm uma edição dessa, e essa aqui já está esgotada, já faz um tempinho, que é Mulher Maravilha Ano 1, que é de quem? Greg Rucka, né? Greg Rucka para mim é um dos escritores, né, que mais consegue compreender a mitologia da Diana, né, consegue entender a personagem, a sua essência e faz um trabalho magnífico. Aqui a gente tem Greg Rucka com Nicola Scott, né, e assim, é um trabalho belíssimo, belíssimo, tanto de arte quanto de roteiro. É uma história que já deveria estar, assim, à venda, né, novamente publicada, mas, né, está esgotada já faz um bom tempinho, né, e não deveria estar. Mas é isto, né? É isto que temos para hoje. Mas é uma das histórias que com certeza merecia uma republicação o quanto antes, né? E principalmente agora, né, no aniversário, seria uma ótima edição comemorativa, né? Uma DC Deluxe aí, muito, muito bacana, que ia ser publicada, né? Mas temos aqui também uma outra edição, que essa daqui pra mim é o que desconstrói mais assim a personagem e tal. É uma obra que eu gosto muito, inclusive, curiosidade, é um dos primeiros vídeos de resenha que eu fiz aqui no canal, quando tudo era mato. e assim, é uma história que eu pretendo reler em breve, porque é muito bacana, a arte é totalmente diferente. Hoje em dia tá todo mundo acostumado porque já conhece o autor. Nessa época ninguém conhecia porque o primeiro trabalho dele foi justamente com a Mulher Maravilha, né? Então todo mundo já conhece, que é Mulher Maravilha Terra Morta. A arte aí do Daniel Warren Johnson. Gente, DC Black Label. Foi uma das primeiras publicações, inclusive, da DC Black Label. E isso aqui é magnífico, magnífico, Terra Morta, todos os heróis estão mortos, só sobreviveu Mulher Maravilha, assim, ela despertou, né, depois de séculos, a Terra foi dizimada e ela tem que achar uma saída, né, uma terra
Então é um local para viver, né? E é muito interessante, né? Um clima bem pós-apocalíptico. Olha, peguei logo uma splash page aqui, bem bonita. E tem essa arte bem diferentona. Isso aqui é muito, muito bom. Deveria ter, sim, uma republicação o quanto antes. E por último, mas não menos importante, gente, isso aqui não é bem uma história da Diana, mas é um material belíssimo, que também já tivemos aqui resenha no canal, muito maravilhoso, e que merece. É um documento histórico da personagem, vamos colocar assim, que é Mulher Maravilha História, As Amazonas, né? Venceu o Eisner, inclusive, na época que foi lançado. Kelly Sue DeConnick fazendo um trabalho excelente, juntamente com só gente incrível, né? Phil Jimenez, Gin Ha e Nicola Scott novamente. Então, só grandes artistas compondo esse panteão aqui, que, gente, essas artes, vocês não têm noção assim, olha isso. Olha isso, é um negócio que você passa tempo só deslumbrando, assim, você louco pela arte. Olha o nível de detalhamento, é uma coisa, assim, espetacular. E que vai contar justamente o início das Amazonas, não necessariamente da Diana, né? A Diana nasce tempos e tempos depois. Mas a gente tem aqui uma história belíssima, né? Olha isso, gente. É assim, sem palavras, sem palavras. E realmente é o início das Amazonas. Você conhece os clãs. Olha aqui, esse mosaico explica bem o que se passa, né? Então, assim, é uma obra que vale super a pena. Não somente esta, né? Como as demais também são materiais que merecem republicação aqui no Brasil, né? São materiais que merecem a nossa atenção. E se você achar por aí algum sebo, em algum local que estiver vendendo num precinho, camarada, vale super a pena você conferir todas essas obras que eu acabei de indicar para vocês. Mas é isso, gente. Eu quero saber de você. Me diz aí embaixo nos comentários se você concorda com o meu pensamento, se concorda com as coisas que eu falei. Se você não concorda também, diz aqui embaixo, diz por quê. Né, eu quis realmente fazer só um vídeo de desabafo. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo, né? Eu não sou muito de posicionamentos, de polêmicas, né? Meu canal é mais focado em resenhas, né? De vez em quando a gente traz alguma coisa relacionada a filmes, séries, né? Principalmente nos shorts, né? Vídeos longos realmente são mais para resenhas, né? E algumas vezes a gente faz alguma coisa diferente. Então eu quis trazer, né? As minhas opiniões, os meus pensamentos aqui. Eu achei que seria pertinente e como fã, né, e como muitos de vocês que me acompanham sabem, né, que eu gosto muito da personagem, talvez ficaram se perguntando o que é que eu tava achando disso tudo, então resolvi conversar aqui um pouquinho com vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, esse vídeo freestyle aí, né, que a gente não tem roteiro, não tem nada, a gente só quis conversar mesmo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, né? E novamente, se você não é inscrito no canal, que tem muita gente que passa por aqui e não se inscreve, gente, se inscreve aí, ajuda a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada por aqui. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!